Olá, eu sou a jornalista Janaína Câmara da Silveira e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o que o Brasil pode esperar dos planos que a China tem ao longo de 2020 para buscar conter a crise econômica que afeta o país e todo o globo, na verdade, por conta da pandemia do coronavírus. As estratégias que a China vai definir e adotar para enfrentar a crise econômica que vem sofrendo por conta da pandemia do novo coronavírus certamente vão impactar no Brasil e serão importantes para o Brasil pensar sobre como ele próprio quer atravessar esse momento de profunda incerteza econômica, de crise econômica bastante forte. Como é que a gente vai saber que estratégias chinesas são essas? Olhando na sexta-feira, no dia 22, para o que o primeiro-ministro chinês, o Li Keqiang, vai falar na abertura da Assembleia Nacional Popular Chinesa. Esse momento que reúne o topo da legislatura chinesa, né, a legislatura nacional chinesa, é importantíssimo porque é quando o premier, o Li Keqiang, ele lê um relatório que narra os principais feitos do governo chinês nos últimos meses e projeta as ações até o final do ano. Como a China teve uma queda bastante brusca do seu produto interno bruto no primeiro trimestre desse ano em relação a 2019, que foi de menos 6,8%, um número que até foi maior do que analistas esperavam, agora a China vai precisar mostrar que ferramentas ela tem para buscar recuperar esses números. Afinal de contas, o que ela busca entregar, né, à população? Um crescimento do PIB em torno de 0,3%, em torno de 3 ou 5%, não vai botar uma meta numérica no crescimento do PIB para esse ano. O que vem, né? Mas para além disso, que ferramentas a China pretende usar, né? A gente tem que ter em mente que em 2008, na esteira da crise financeira global, a China decidiu que iria investir 600 bilhões de dólares, 600 bilhões de dólares, num plano de recuperação da crise que teve investimentos em infraestrutura como a sua base, né? E aquilo foi incrível para o Brasil, porque os preços das commodities tiveram uma alta expressiva no cenário global e o Brasil vende para a China minério de ferro, petróleo e soja prioritariamente. Tudo bem, a soja não está lá para construir infraestrutura, mas a China também, paralelamente a essa questão do investimento em infraestrutura, fez muito uso também de buscar revigorar ou ampliar a sua classe média, com ela o poder de compra e com isso o consumo interno. A China precisava criar essa classe consumidora dentro do próprio país e isso para o consumo de proteína foi super importante, foi muito expressivo e aí o agro brasileiro também teve impactos bastante positivos, né? Ao longo de 2008 para cá, diversos outros produtos brasileiros que não entravam na pauta de exportação brasileira para a China passaram a integrar essa cesta. Então a carne suína, a carne bovina e além desses novos produtos terem sido incorporados à cesta, cada vez mais plantas aqui no Brasil são habilitadas porque precisa passar por regulações também sanitárias impostas pela China e é a China que habilita as plantas aqui no Brasil para que elas possam vender suas carnes, sua proteína animal para a China. Então, ao longo desses anos, tudo isso aconteceu. Interessante a gente notar que desde 2009 a China é o principal parceiro comercial do Brasil e esse quadro nunca se alterou. No atual governo havia uma dúvida se eventuais rusgas entre o comando, né, o ministério e o próprio presidente poderia atrapalhar a relação com a China. Lembrando que a China também é a principal investidora no Brasil, né? Nos últimos anos, o fluxo de investimento chinês no Brasil é bastante expressivo. Existe um conselho aqui no Brasil, o Conselho Empresarial Brasil-China, que tem estudos anuais desde 2007 sobre os investimentos chineses no Brasil. Eu vou deixar o link para a página do CEBC, o Conselho Empresarial Brasil-China, para que vocês possam olhar esses estudos em maior profundidade, quem tiver interesse. Enfim, o fato é que não abalou, assim, havia esse temor. O presidente Bolsonaro, ainda na época de pré-campanha, havia feito uma visita a Taiwan. Aquilo deixou as autoridades diplomáticas brasileiras e chinesas um pouco desconfortáveis, um pouco
receosas de que poderia ocorrer. Ao longo desse ano houve algumas rusgas entre ministros brasileiros e a diplomacia chinesa, e o próprio deputado federal Eduardo Bolsonaro, que é filho do presidente, criticou a China publicamente em rede social. A China acabou respondendo, se criou um clima um pouco difícil, um pouco mais negativo nessas relações, mas fato é que a relação bilateral, pelo menos no campo comercial, não sofreu nenhum problema. Tem uns dados que eu vou colar aqui porque é mais fácil, que dizem respeito às vendas do agro brasileiro para a China, tá? A China apresentou, nos primeiros 4 meses desse ano, então de janeiro até abril, uma participação recorde nas vendas brasileiras do agronegócio para o exterior. 37,7% das vendas do agronegócio brasileiro em 2020, nos primeiros 4 meses de 2020, foram para a China. No mesmo período do ano passado, isso representou 31,7% das vendas do agronegócio brasileiro. Então, há um salto. Se a gente pensa na soja, de que falamos recentemente, 73,4% do que se vendeu de soja para o exterior, de soja brasileira para o exterior, foi comprado pela China. Então, a gente tem esse peso, né, da compra chinesa, da boa relação com a China, é bastante importante para o Brasil. Essas exportações para a China superaram a soma dos outros 9 principais mercados brasileiros para o agronegócio, né? Estou sempre falando do agronegócio. E aí esses 9 outros mercados incluem União Europeia, Estados Unidos, Japão, Bangladesh, Turquia, Hong Kong, Tailândia, Arábia Saudita e Indonésia. A gente pode também fazer um outro cálculo, que é a cada $1 vendido do agronegócio brasileiro para a União Europeia, mais de 2 são exportados para a China, ou pelo menos foram no primeiro quadrimestre do ano. Se a gente faz essa comparação com os Estados Unidos, a cada $1 vendido para os Estados Unidos pelo agronegócio brasileiro, outros $6 foram vendidos para a China. Então é bastante expressivo. E aí, como que o Brasil pode se beneficiar, né, dessa estratégia chinesa que vem, que deve ser anunciada já na sexta-feira? Será que vai ter mais investimento em infraestrutura? Isso pode regular bastante os preços das outras commodities, como o minério de ferro, como o petróleo. Mas alguns analistas que têm olhado para os dados chineses, e hoje eu estava lendo a Marcopolo, que é um think tank bastante interessante que pensa na China a partir dos Estados Unidos, eles apostam que a China vai dar muito mais prioridade a programas que busquem combater o desemprego no país do que necessariamente investimento em infraestrutura. Isso talvez pudesse ser uma má notícia para o Brasil. Esse desemprego está em torno de 6% agora, e eles projetam que a China vai querer terminar o ano com o desemprego na casa dos 5,5%. Por isso, o espaço que a China tem fiscal para investimentos, para subsidiar quaisquer que sejam o setor econômico doméstico, a China deve canalizar isso para políticas de fomento ao emprego, né? Eles estimam que somente entre os trabalhadores rurais que buscam trabalho nas cidades todos os anos, 10% desse contingente, que seriam 17 milhões de pessoas, estão desempregadas agora. E a China deve graduar 9 milhões de universitários nesse ano, que também poderiam ser afetados por faltas de emprego. Então, eles apostam muito que a China vai trabalhar na manutenção do emprego muito mais do que no investimento de infraestrutura. E se a gente pensar em infraestrutura, uma outra aposta também é que a China acabe optando por novas tecnologias, por novas infraestruturas, em fortalecer o seu 5G e diversos outros mecanismos que têm a ver com uma economia mais digital, com uma indústria 4.0, né? Com essa quarta revolução industrial que o mundo vive, que é bastante mediado por telecomunicação e transmissão de dados, né? Então, armazenamento e transmissão de dados. Então, a gente tem que olhar para isso, porque dependendo da estratégia chinesa, talvez o Brasil não se beneficie tanto quanto se beneficiou anos atrás, e talvez seja mesmo no espaço do agronegócio que as relações continuem sendo bastante fortes. A gente pensa, se a China quer garantir
o emprego para a sua população, isso significa que a China quer garantir também que o consumo interno continue sendo um motor, né? É muito importante isso para a China. A gente pode pensar que já 90% da atividade produtiva chinesa voltou aos trilhos, mas no setor de serviço essa não é exatamente a realidade. Então a China precisa pensar muito nesse consumo lá do pequeno, do microempresário, e eu acho que aí, nesse sentido, o que acaba realmente beneficiando o Brasil é o agronegócio, né? O agronegócio brasileiro provavelmente vai ser o maior beneficiado dessa nova estratégia chinesa para buscar conter a crise, né? Estancar essa crise econômica que veio na esteira da Covid-19. Mas tem muita gente que ainda acredita que há espaço para a China investir em infraestrutura. Sim, a gente vai saber na sexta-feira. Até lá a gente fica na expectativa. Mas a gente vai contar tudo aqui no canal. Se vocês quiserem voltar, inscrevam-se ou voltem, continuem nos acompanhando. Tchau, tchau.